Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Bom dia, aqui é a pastora Sandra e eu quero gravar sobre um tema que é bem interessante. Eu sei que muitos de nós já passamos por alguma situação onde sentimos medo. Eu estou me recuperando agora de uma gripe bem forte que me deu e afetou bastante a minha garganta. Ainda estou com uma irritação na garganta, tossindo de vez em quando, então vocês me perdoem por isso. Vai acabar ficando no áudio se acontecer, mas vamos focar no nosso objetivo, que é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu estava meditando na palavra para compartilhar com vocês sobre o medo. O tema, então, é o que fazer quando sentimos medo. Tem um texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês, que vocês abram as suas Bíblias. É interessante a gente acompanhar a palavra de Deus. Minha Bíblia, eu gosto tanto deste texto de 2 Crônicas 20, que a minha Bíblia, quando eu quero abrir em Crônicas, ela abre sempre em 2 Crônicas 20. Eu amo esse texto, onde está contando a história de Josafá. Um rei corajoso, né? Um homem que a palavra do Senhor diz que lá em 2 Crônicas, capítulo 17, quando foi estabelecido o reinado dele, ele era filho de Asa. Ele se fortificou contra Israel, pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá por onde andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino das suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas, glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Então era assim que ele era conhecido. Alguém que se posicionou e que não quis ser igual, né, àqueles que desobedeceram a Deus, mas ele quis obedecer, ele foi ousado para obedecer a Deus. Então era assim Josafá. De repente, lá no capítulo 20, acontece algo. Ele estava lá um belo dia, quando de repente, a palavra de Deus lá no versículo 2 diz: vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E essa notícia chegou para Josafá de uma maneira assim, pegou ele de surpresa. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 3: então Josafá teve medo. E nós vemos na palavra do Senhor, em vários textos que lemos, aonde o homem sentiu medo. Na verdade, o medo, ele surgiu no coração do homem lá no Jardim do Éden. A primeira situação onde aconteceu o medo, nós vemos que, por ser um sentimento humano, né? Mas que ele só veio por causa do pecado. Lá em Gênesis 3, o verso 9 ao 10, diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É tão interessante que nós vemos em alguns textos da Bíblia, você vai encontrar homens que passaram por situações difíceis na sua vida e sentiram medo. Você sabia disso? Vou citar aqui só uns dois.
Deixa eu ver se é 2 que eu tenho aqui. É 2. Elias, né, que depois de uma grande peleja, de ter derrotado os profetas de Baal e Deus ter usado ele poderosamente, então passava assim Elias era aquela pessoa corajosa e em toda a sua história, se você ler, você nunca vai ver, até esse capítulo aqui, você nunca vai ver Elias tendo uma atitude de medo, não, então ele era corajoso, ele era conhecido como profeta de Deus corajoso, ousado, mas como um ser humano cansado, exausto. Lá em 1 Reis 19, acontece uma situação. Ele teve medo. Lá vai dizer assim, temendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O que nós vemos é que um grande homem de Deus teve um momento em que ele sentiu medo. Davi, lá em 1 Samuel, não sei se vocês conhecem essa passagem, o capítulo 21, o verso 10 e 15, teve uma situação bem interessante que aconteceu com ele e que diz assim, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate, porém os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, teve muito medo de Aquis, o rei de Gate. Nós vemos em todas essas situações algo bem interessante, que toda vez que o ser humano sente medo, o medo causa uma ação na emoção do ser humano. Então nós vemos lá Adão, ele sentiu medo. E o que ele fez quando ele sentiu medo? Se escondeu. Elias teve medo. O que Elias fez quando ele teve medo? Fugiu e entrou em depressão, porque uma pessoa que se esconde, foge para longe de todo mundo, sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele desejou a morte, Ele começou a dizer, Senhor, toma minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Havia um desgaste físico e emocional na vida de Elias e quando veio o medo, logo veio depressão, A gente sabe hoje não era algo, a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia dizendo, e ele teve depressão. O que acontece? Hoje em dia, com tudo muito estudado, a própria palavra de Deus já dizia que a ciência ia se multiplicar e os estudos, e hoje a gente sabe que uma pessoa, quando ela foge para um lugar que ela quer ficar sozinha, escondida, como ele passou um tempo na caverna, Elias, ele ficou lá escondido, desejando a morte. Hoje nós sabemos que é depressão, Não vai estar especificado assim na Bíblia, mas nós sabemos por causa dos sintomas, da reação, da atitude. Davi foi tão engraçado que Davi, ele teve medo. Mas aqui nesse texto que eu estou lendo para você, eu vou concluir para você entender qual foi a atitude de Davi. Ele teve muito medo do rei Aquis. E o que ele fez? Diante deles, ele fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, ele agiu como louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Quando o rei Aquis olhou e disse assim, vejam este homem, ele está louco, por que vocês trouxeram ele aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam aqui para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? E por causa dessa atitude de Davi, ele foi liberado. Então quer dizer, Davi tomou uma atitude aqui, se fingindo de louco e que trouxe o escape para sua vida. E você? Quando você sente medo, o que é que você faz? Eu quero fazer esse outro áudio, eu quero falar um pouquinho sobre o medo dentro do entendimento da medicina, da psicologia, da psiquiatria. Vamos falar um pouquinho sobre o medo e aí nós vamos refletir o que
fazer quando sentimos medo? Qual é a atitude certa de principalmente aqueles que conhecem Jesus? A gente tem visto muitas pessoas entrando em depressão por causa do medo. O medo, ele pode ter muitas reações no ser humano, mas quem é consciente e conhece Jesus precisa aprender, como esse texto que nós estamos estudando, que é a base da palavra. 2 Crônicas 20, nós vamos aprender com Josafá o que fazer, qual é a atitude certa quando nós sentimos medo. Então vamos para o segundo áudio.